Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Juntinhos estamos em mais um dia da nossa caminhada na direção do cumprimento do ano bíblico deste ano. Obrigado por você estar participando, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Deus continue te usando e te abençoando. Estou chamando o nosso estudo de hoje de dobradinha 2020, Mateus 20 e Evangelho de São João, capítulo 20, dobradinha abençoada. Vem comigo e vamos viajar na revelação da palavra. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, Jesus começa falando sobre uma parábola. O dono da vinha contrata pessoas para trabalharem em sua vinha e ele faz o combinado direitinho acerca do salário. Você já sabe que existe um provérbio popular que diz: o combinado não sai caro. Ei, sempre quando se envolver numa relação de negociação, procure deixar tudo muito bem combinado, tudo muito bem tratado. Se no desenvolvimento daquilo que foi combinado surgir um elemento novo que ocasiona uma nova abordagem naquilo que está sendo desenvolvido, sentem mais uma vez, recombinem aquilo que já estava combinado. E é bom sempre trabalharmos com muita transparência para que ninguém se sinta lesado em circunstância alguma da nossa vida. É exatamente isso. Combinado não sai caro. Então, maridão, combina com a tua mulher as atividades da família. Esposa, combina com o teu marido o orçamento da casa. Filhos, combinem com seus pais, horário de sair, horário de chegar. Gente, combinado não sai caro. Mas beleza, vamos em frente. E uma vez que foi combinado, eles começaram a trabalhar por 1 denário o desenvolvimento das atividades junto à vinha. Percebendo a necessidade de mais pessoas para trabalhar, o dono da vinha sai à procura de mais gente e encontra mais gente. E a parábola mostra que existiam algumas pessoas bem à toa por aí. E recolheram essas pessoas para ocupação. Ofereceram para eles o trabalho, começaram a trabalhar. E já quase terminando o dia, outras pessoas desocupadas foram encontradas e colocadas para trabalhar também. Por falar em gente desocupada, lembre-se do provérbio, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Ocupa tua mente com coisa que edifica. E trabalho certamente é uma boa ocupação, porque o trabalho traz dignidade ao ser humano. E vamos em frente. No desenvolvimento da parábola, chega finalmente o horário do pagamento. Conforme o combinado, quem começou a trabalhar cedinho recebeu 1 denário. Só que este que recebeu 1 denário, que começou a trabalhar cedinho, ele foi o último a receber o pagamento. Aqueles retardatários que chegaram por últimos, contratados quase no final do dia, eles receberam 1 denário. O pessoal que começou de manhã começou a raciocinar: nossa, a gente que está aqui o dia todo, nós vamos receber mais então. Se o cara trabalhou só 1 hora, recebeu 1 denário, e eu que trabalhei o dia todo, eu vou receber muito mais. Esse foi o raciocínio. Todavia, quando chegou a vez deles receberem o pagamento, o dono da vinha pagou-lhes o mesmo 1 denário que pagou ao homem que aparentemente havia trabalhado tão pouco por ter sido contratado somente por 1 hora. Eles ficaram indignados. Como é que pode? Só 1 denário? Eu trabalhei aqui o dia todo. E o dono da vinha fez uma pergunta: o que eu combinei com vocês? 1 denário. E o que eu estou dando para vocês? 1 denário. Então, como é que eu posso estar errando por estar dando para você aquilo que foi combinado? Não, mas eu pensei. Não, não é o que você pensou. É o que nós combinamos. É o que nós combinamos. Mas a revolta dos indivíduos é porque aquele que tinha trabalhado menos do que eles, aqueles que tinham trabalhado menos do que eles, receberam a mesma coisa. Ou seja, eles estão revoltados com a bondade do patrão. Eles estão chateados porque aqueles estão recebendo uma bênção maior do que a deles. Trabalharam tão pouco e receberam tanto. Resultado, eles se sentem injustiçados. E aí, no versículo 13 ao versículo 15, tem a seguinte argumentação: mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo, disse o senhor da vinha. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu quero agir desse jeito, e o dono da vinha tem todo o direito de pegar o dinheiro dele e pagar as pessoas do jeito que ele achar melhor. Se ele quiser dar 1 denário para quem trabalhou apenas 1 hora e pagar 1 denário para quem trabalhou o dia todo, ele está sendo bom com aquele que trabalhou pouco tempo, e ele quis ser bom com este
Só que a bondade praticada pelo patrão, pelo dono da vinha, incomodou o trabalhador. Quais são as lições que a gente tem aqui? Que você está servindo a Deus há quanto tempo? Você está servindo ao dono da vinha há quanto tempo? Ah, pastor, eu estou com 40 anos de cristianismo, 30 anos. Nossa, você acha que tem fundo de garantia por tempo de serviço? É privilégio seu estar servindo Jesus 30, 40 anos. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que aceitar Jesus hoje, e se Jesus voltar amanhã, ele vai para o céu sem ter o tempo de casa que você tem. Ele vai ir para o mesmo céu que você vai andar na mesma rua de ouro que você vai andar, vai ter a mesma vida eterna que você vai ter, o mesmo acesso à árvore da vida que você possui. Sabe por quê? É a bondade de Deus. E se você tem 30 anos de evangelho e acha que deveria ter 4 quartos no céu ao invés de 3, a bondade de Deus é manifestada só pelo fato de você estar lá, porque com esse sentimento você deveria estar fora. Mas Deus é bondoso. E se você está 40 anos servindo no evangelho, isso não é demérito para você, isso é privilégio seu, porque você está há 40 anos na presença do Deus Todo-Poderoso. Então é um privilégio você trabalhar para o dono da vinha durante todo este tempo. Não é um demérito em função daquele que acaba de abraçar o evangelho e vai para o mesmo céu que você, que há 40 anos serve a Jesus. Deus não trabalha com fundo de garantia para o tempo de serviço. Na verdade, o que você tem de tempo de casa é uma oportunidade a mais que você teve de amadurecer sua experiência com Deus. Isso por si só já é um privilégio gigantesco que deveríamos reconhecer. Indo adiante, chegamos agora aqui no versículo 17 até o 21 do Evangelho de São Mateus e percebemos Jesus revelando aos discípulos próximos à chegada de Jerusalém o que iria acontecer. Olha o que ele diz do verso 17 em diante. E subindo a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e diz, vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes, aos escribas e condenarão à morte, e os gentios para que deles escarneçam, açoite, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus revelou exatamente o que ia acontecer e eles simplesmente não se ligaram, não entenderam nada, absolutamente nada. E a prova de que não entenderam absolutamente nada é que começaram a discutir posição no reino, achando que tratava-se de um reino terrestre, não compreendendo o discurso de Jesus sobre morte e ressurreição, açoite e crucifixão. Eles começaram a discutir porque a mãe de um deles virou assim, coloca o meu filho, uma à tua direita e outra à tua esquerda, e começaram, vão ser o primeiro-ministro do rei. Gente, começou uma confusão por causa disso. E como a gente gosta de fazer confusão quando o assunto é cargo, quando o assunto é poder, como a gente gosta de fazer confusão quando a gente tem o desejo de mandar e não simplesmente de servir. Resultado, Jesus disse que eles não poderiam beber o cálice que ele estava prestes a beber, e eles teimaram, podemos sim, pode nada. A maior prova de que não podiam é que não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo. Não entendiam absolutamente nada, mesmo Jesus falando. Impressionante como estavam ao lado de Jesus e não entendiam as palavras do mestre. Sabe o que isso me preocupa? Que a gente pode estar há muito tempo ao lado de Jesus e não necessariamente estarmos compreendendo aquilo que ele quer nos dizer. Isso é um perigo. Na verdade, existem pessoas que estão servindo a Jesus há um tempo, andando atrás do mestre há um tempo, mas estão cegos quanto à realidade do reino. Acham que o reino é deste mundo, quando o reino é o reino dos céus. Acha que Jesus veio aqui para te dar uma casa própria, para te dar isso, para te dar aquilo, quando na verdade o anúncio do reino é a pátria que está no porvir. Você tem o reino de Deus agora porque experimenta a alegria da salvação, mas ainda não tem porque a plenitude do reino não chegou. É a tensão do já e do ainda não. Já temos o reino pela alegria da salvação, ainda não porque efetivamente não pusemos os pés lá. Então note, esse esclarecimento e essa maturidade de entendimento que o reino em sua plenitude ainda não chegou, os discípulos não entendiam porque achavam que o reino era ali e agora. Jesus iria depor o imperador de Roma, iria subjugar os líderes religiosos e os discípulos estavam brigando já quem estaria à esquerda e quem estaria à direita. Lê do engano. Na verdade, eles eram cegos.
E aí a gente chega no final do capítulo 20 e vê o cego ali no caminho de Jericó pedindo cura. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus termina a história curando o cego. Mas a minha pergunta é, essa história da cura do cego está no mesmo capítulo, capítulo 20, em que houve o problema da cegueira dos discípulos. Quem era mais cego? Os que estavam pedindo a cura física ou os discípulos que não enxergavam um palmo à frente do nariz, ainda que Jesus dissesse, vou morrer, vou ressuscitar e vou aos céus? Ei, que não sejamos cegos ao lado de Jesus, que possamos ver a revelação da sua vontade, mas para isso precisamos nos despir do nosso egoísmo, do nosso eu, da nossa ganância, da nossa vontade por poder e posição neste mundo. Aí cairão as escamas dos nossos olhos para enxergarmos a vontade do Senhor. Somente tivermos vontade de sermos servos, aí enxergaremos de verdade o propósito de Deus. Enquanto a gente só quer mandar, só quer autoridade e poder, nos tornamos pessoas cegas, tal qual aqueles dois que clamavam. Aliás, deve ser esse o nosso clamor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegamos no Evangelho de São João. Maria Madalena, quem diria, hein? A mulher Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Que milagre da graça. E você percebe do versículo 1 ao 4 essa cena de Jesus aparecendo, uma vez que havia sido ressuscitado pelo Espírito Santo. Jesus aparece para os discípulos uma vez, 7 dias depois aparece porque Tomé estava se apresentando como incrédulo. E o Senhor cumpre exatamente aquilo que ele havia anunciado em Mateus 20 acerca da sua morte e da sua ressurreição. Avisado foi, e quem avisa amigo é. E muita gente vai se perder, não é porque foi avisado, é porque no auge da ganância perdeu a chance de enxergar o propósito de Deus para a vida. Que Deus nos ajude a nos despir do nosso eu para enxergarmos adequadamente o propósito do reino de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais. Deus abençoe vocês, estamos juntos.